Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará. Receba a adoração do teu povo, da tua igreja. Nós te louvamos, ao único que é digno de receber a honra e a... Aleluia. A força e o poder. Ao Deus eterno, imortal. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Ele é o único digno de receber, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Erga as mãos e declare: coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia, adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser. Levante a sua voz e declare: coroamos a Ti, ó Rei, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia, coroamos a Ti, ó Rei. Adoramos Jesus. O Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Então comece a dar glória a Deus. Levante as suas mãos, a sua voz e exalte o nome dEle. Tu és digno, ó Deus, de receber o louvor. Tu és digno de receber toda a adoração. E nós nos entregamos, nos rendemos totalmente a Ti. Oh, Emmanuel, Deus conosco, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Te adoramos, te louvamos, bendizemos o Teu nome. Raiz de Davi, leão da tribo de Judá. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és a árvore da vida, a fonte de água viva. Tu és a nossa estrela da manhã, Tu és a própria vida que há em nós. Ó Tu que habita no alto e sublime trono, cujo nome é santo. Oh, quem não Te louvará? Quem não Te louvará? Toda a terra está cheia da Tua glória. Toda a terra está cheia da Tua glória. Os céus anunciam, o firmamento anuncia a obra das Tuas mãos. Oh, meu Deus amado, aleluia. Como o Senhor é lindo. Oh, nem os céus podem Te conter, nem os céus dos céus. As nuvens são estrados, são pó dos Teus pés. Aleluia, vai dando glória a Deus, minha irmã, meu irmão. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Oh, alaba chorabadaraба clama nalabalaba cantolobalaba ribalaba duriri clima nalama suriribianda labalaba.
Ribalabalaba, shebalaba, cantolomanalama, suribiandolomiclamanalabalabalaba. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei, para que entre o Rei. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Ele é o Rei Jesus. Ele é o Rei da glória. Levante a sua voz e glorifique e exalte o Rei. Aleluia, 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 aleluia. Debadaraba dolomi clama naraba chorabadara clama nalabalaba siribalaba cantolobalaba. Esalabalaba chorabalabalaba. Aleluia, cadê o glória a Deus da igreja? Cadê a voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus? Oh, coroamos a Ti, ó Rei, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Oh, glória a Deus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Agora eu quero ouvir a voz do povo de Deus. Coroamos, aleluia, a Ti, ó Rei. Oh, aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos. Obrigado, Senhor. Consagramos toda a nossa vida a Ti. E a igreja diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Bem forte, gente. Com alegria. Aleluia. Amém. Bom dia. Mas muito bom dia. Quem está feliz de estar na casa de Deus, olha para o irmão do lado aí, dá o sorriso mais lindo que você já deu a vida inteira para ele. Mostra os dentes. Quem não tem dente, mostra a gengiva aí, gente. Feliz, mano. Cadê a alegria? A alegria do Senhor é o quê? Vocês estão felizes de estar na casa de Deus? Que bom. Pode sentar em nome de Jesus, pessoal. Que alegria receber vocês aqui hoje. E hoje, irmãos, olha que bênção, pessoal. Olha como é que Jesus é bom. Hoje, para nós, está sendo um dia de grande alegria. Nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, Dr. Davi Soares. Ministro Davi, por favor. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, pessoal, recebendo o servo de Deus. Olha que bênção. Doutor Davi está nos dando a alegria da presença dele aqui. Que honra receber o Senhor, homem de Deus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Que a alegria do Senhor, que a nossa força repouse sobre você essa manhã. Aliás, hoje é o terceiro culto meu. Começamos em Jacareí, participamos do segundo, hoje é o terceiro. E Deus vai continuar abençoando. Eu venho em nome de Jesus saudar os irmãos na paz do Senhor. Ontem nós tivemos um culto assim, que não é o meu culto, nem é o do Senhor, que é o culto de mulheres que vencem. Sim. Não sei se alguém viu, assistiu ou teve lá. Alguém aqui teve? Ontem não foi caravana. Não foi. Ontem não foi. Mas foi uma bênção. E até peço a licença do Senhor, porque a gente, no meio de tantas palavras que estavam sendo ministradas, foi me dada a oportunidade para falar algo e no coração veio, acho que algo que funciona tanto para as mulheres, obviamente, porque o culto era dirigido para elas, mas serve para todos nós. De uma mulher que se destacou no meio de uma atmosfera muito hostil, vamos dizer essa palavra, que era Débora. Todo mundo já que a conhece, foi uma juíza, a única juíza de Israel, né, aquele período todo, e que não se esperava que uma mulher assumisse e tivesse a proeminência que ela teve naqueles dias. E duas
características dela me chamaram a atenção, que servem para nós hoje, se queremos ter a vitória, se queremos ter o sucesso, se almejamos a diferença na nossa família ou em qualquer área que nós estejamos buscando. Era que Débora era uma profetisa. A Bíblia nos fala que debaixo de um carvalho ela se assentava, uma senhora casada, e, quer dizer, nós tínhamos a posição do marido dela, em que não atrapalhou ela. Nós tínhamos a posição de uma mulher que se propôs a fazer algo para Deus, e nós vemos a outra posição de Deus usando ela. Então são 3 etapas aqui na vida de uma mulher que serve para a minha vida, que serve para a sua vida. No momento que desejamos, lutamos para fazer algo, primeiro quem está do nosso lado está nos atrapalhando ou está nos abençoando? No caso de uma pessoa casada, no caso da pessoa solteira, sua família está te atrapalhando, buscar a Deus, ou a sua família tem sido um verdadeiro bálsamo na sua vida? Segunda é que ela profetizava como? Porque ela estava na presença de Deus. Ninguém profetiza se não for pelo Espírito de Deus. A Bíblia nos fala que quando Saul ouve o comando de Samuel e ele obedeceu à voz do homem de Deus, exatamente o que ele fez sucedeu na vida deles. De tal forma que ele era um homem que nunca tinha tido um contato mais próximo com Deus, e quando ele se envolveu, pastor, próximo aos profetas, a Bíblia fala que o Espírito de Deus desceu sobre ele e Saul profetizava no meio deles. De tal forma que o povo falou, mas Saul também está entre os profetas? E às vezes fico perguntando, eu venho na igreja, eu congrego, sou dizimista, um patrocinador, amo a obra do Senhor, como todos aqui que estão presentes hoje e sentados aqui, amam. Mas a pergunta é, a palavra aberta do Senhor tem vindo sobre você de tal forma que há uma direção de Deus para você iniciar um projeto e continuar? Talvez você fale, eu estou precisando dessa palavra. Eu estou precisando de uma resposta de Deus. Eu digo para você, a resposta está aqui, está próxima a você. Romanos 10 diz que a palavra de Deus está na nossa boca e no nosso coração. Se está na nossa boca, precisamos falar essa palavra. Agora, se eu não busco, ela não vai acontecer na minha vida. Então, Débora, ela tinha o seu esposo, esqueci até o nome dele, Lapedote, acho que é Lapedote. E você vê que ele se colocou atrás e deixou a mulher, sentiu que a presença de Deus está sobre ela, ele o quê? A protegeu. Ela profetizou e ela julgava. E julgando, ela dava direção para o povo de Deus para como vencer. E veio o inimigo e Débora vira para o comandante militar, o Baraque, daquela época, fala, olha, Baraque, Deus fala comigo que é dessa forma que você vai ter que combater para o povo de Deus ter a vitória. E a Bíblia nos fala que aquele homem poderoso como se foi, falou, olha, eu vou fazer isso, mas eu farei isso se você me acompanhar. Em outras palavras, irmão, você fala, hoje dia é normal, mas se coloca, por favor, há mais de 3.000 anos atrás, mais de 3.000, 4.000 anos atrás, que a gente sabe exatamente que não era isso. Uma mulher dá o comando militar na vida de uma nação. E ela estava dando o comando militar sobre Israel. E o comando que ela deu aconteceu porque a palavra estava viva na boca dela. A palavra de Deus essa manhã vai ser pregada viva para entrar na tua boca e no teu coração, para você colocar essa palavra na prática. Não é no futuro longe, é no futuro próximo. Não é um futuro para 2027, é para 2026 começar a acontecer. E Deus está esperando novas Déboras, nessa manhã de hoje, se despertarem. E novos Lapedotes, que era o esposo de Débora, abençoarem quando você começar a ser usada. Meus irmãos, ele se submeteu e ele teve a vitória estrondosa. Mas óbvio que os louros foram de Débora. E Deus quer essa manhã se revelar para você. Não perca essa oportunidade. Como é que eu perco uma oportunidade, Davi Soares? Eu me distraindo. Como eu me distraio? Jesus falou que a semente cai na terra, mas a semente, na terra que ela cai, existem espinhos, existem pedras. O que são os espinhos e as pedras? É o problema que você tem na sua casa. Aquele é um espinho para você.
o ódio de uma pessoa, de algo, aquilo é uma pedra na tua vida. Não dê atenção, limpe no louvor como você está fazendo essa manhã, e quando vier aquele sentimento, diga, eu recuso em nome de Jesus. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Ah, falaram de você, deixa falar. Eu sei quem eu sou e eu sei o que Deus fez por mim quando me resgatou. Portanto, eu me levanto em Deus e com Ele caminharei no nome de Jesus. Para aqui, porque eu não vim trazer a palavra, eu vim trazer uma saudação. Eu sei que Deus deu ao servo dele o pão da vida para distribuir para você, mas olha, com certeza essa palavra vai ser uma bênção para você. Só queria pedir um favor, pastor. Diz que quem pede, recebe. Posso pedir? Não é dinheiro, não. Dinheiro depois você dá, agora o pastor fala. E se você sentir. Se não sentir, não dê, não. Amém? Tudo no reino de Deus tem que ser por fé. O que não é de fé, a palavra de Deus diz que é pecado. Então, até para ofertar, você tem que falar, Deus, o que eu devo fazer por essa casa hoje? Nada, então não faça nada. Tudo, então faça tudo. Meia coisa, faça meia coisa para a obra de Deus. Mas se eu posso pedir, pastor, eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Eu quero agradecer aos irmãos que me ajudaram a conseguir um cargo público. Eu sou deputado, todo mundo sabe. E a gente precisa de oração. Eu sempre falo, pastor, que quando eu estou na direção de Deus, eu tomo a melhor decisão. Mas quando eu não estou, eu faço besteira. Eu quero agir bem. Quero fazer o melhor. Né? E quantas vezes a gente está lutando e a maré parece que está contra. O que a gente tem que fazer? Continuar olhando para Deus. Para Deus, eu não vou voltar atrás. A gente não canta com o missionário, estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não. Vamos orar a Deus pela vida dele. Queria pedir que vocês levantassem as mãos. Pai, te agradecemos pela vida do teu servo. A nossa oração é por tudo, meu Deus. É pela saúde dele, é pela família, por todas as áreas da vida dele. Mas hoje, especialmente, pedimos ao Senhor em favor, meu Deus, do ministério que o Senhor deu a ele. Meu Pai, ele poderia estar, meu Deus, no púlpito como um pregador, como ele tem feito, sim, mas ele poderia estar nessa missão como um missionário, como um evangelista em qualquer lugar do mundo. E o Senhor tem essa obra na vida dele. Mas, meu Pai, por hora, ele está numa missão, muitas vezes, Pai, pesada, representando a igreja, meu Deus, no Congresso, em Brasília, lutando, meu Pai, pelos direitos do teu povo. Meu Deus, só ele, o Senhor, sabe quantas lutas são. Mas o Senhor tem dado vitória, o Senhor tem usado o teu povo, meu Deus, para apoiá-lo, para elegê-lo, e glória a Deus por isso. Senhor, que esse ano, mais uma vez, seja um ano de vitória. A vitória dele será a vitória da nossa igreja, do nosso ministério, do povo de Deus. Então assim será em nome de Jesus. Nós proibimos o diabo de impedir, de atrapalhar, de qualquer forma que for, se levantando com calúnias, se levantando, meu Deus, contra a vida dele, com desânimo, Senhor, com o que quer que seja. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos a graça, a unção do teu Espírito sobre ele nessa missão. Nós cremos que o Senhor há de usá-lo e ele vai vencer mais uma vez e vai, meu Deus amado, cumprir com a missão que o Senhor tem dado a ele, meu Pai, com sabedoria, com temor e com graça, em nome de Jesus, para a tua glória. Nós cremos e pela vida dele nós te damos glórias, te louvamos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Ele estava dando essa mensagem, eu lembrei disso aqui, creio que o Espírito Santo trouxe aqui no meu coração. Provérbios 31, irmãos, ele é um capítulo da Bíblia que ele é muito conhecido, porque ele fala sobre a mulher virtuosa, né? Só que a introdução aqui do capítulo tem uma revelação muito forte, ó. Provérbios 31, versículo 1 diz assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua. Para um pouquinho, olha para mim. Irmão, o livro de Provérbios, ele é facilmente conhecido por todos nós como o livro da sabedoria de Deus. Amém? Em toda a palavra de Deus nós encontramos a sabedoria de Deus, mas o livro do Provérbios, ele
ele é um compêndio disso, né, meus irmãos? Está tudo reunido aqui, os conselhos de Deus, a sabedoria dele. Agora, o interessante é que a Bíblia diz que o rei Salomão, ele pronunciou tantos provérbios. E quando chega no capítulo 31, são palavras de Deus, mas não palavras diretamente de Salomão. Salomão tinha um amigo, um conhecido, eu não sei exatamente como é que foi que essas palavras chegaram a ele. Mas aqui a Bíblia vai dizer que eram palavras do rei Lemuel. Talvez, por favor, não possa afirmar a você o que a Bíblia não diz, tá? Mas talvez fosse um rei amigo de Salomão. Ou talvez fosse alguém de quem ele tivesse ouvido falar. A questão é que esse Lemuel, esse rei que é mencionado aqui, a sabedoria que Deus deu a ele foi tão grande que Salomão disse, eu preciso colocar isso no livro. Então, do capítulo 1 ao capítulo 30, são palavras que Deus deu diretamente a Salomão. E o capítulo 31 são conselhos de Deus, que Deus deu a Salomão através do rei Lemuel. Amém, igreja? Só que tem uma coisa. O próprio rei Lemuel também recebeu essa sabedoria de outra pessoa. Foi da mãe dele. Então, o que está aqui no capítulo 31 são conselhos de uma mãe para um filho. Agora, o forte é isso aqui, ó. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou quem? Então, é a palavra da mãe, só que ali a Bíblia está dizendo a profecia que lhe ensinou sua mãe. O doutor Davi estava falando aqui da Débora, e isso me veio ao coração, irmão. A Bíblia diz que de todos os dons de Deus, todos são importantes, mas o que mais nós devemos buscar é a profecia. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, a Bíblia diz assim, eles vão colocar ali para mim, ó, segui o amor, sigam o amor, procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que é profetizar? Continuando, ó, versículo 2. O que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Mas o que profetiza, porque ninguém entende em espírito fala de mistérios, perdão, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Irmão, resumindo, a profecia é quando você é usado por Deus para falar aos homens. Mas não é falar o que você quer falar. É quando Deus te dá uma palavra. É 1 de Pedro 1, 21. É isso, você só colocar. Ou é a primeira ou é a segunda, ó. Não, é 2 de Pedro 1, 21. Ó, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram o quê? Inspirados pelo Espírito. Então, o que é a profecia? Você abre a boca, você fala, mas você está sendo inspirado, você está sendo dirigido pelo Espírito Santo a falar. Então, quando você fala coisas que do natural você não conseguiria. Da sua inteligência, do seu conhecimento, você não seria capaz de falar nem aquelas palavras e nem da forma como você fala. Essa semana, um jovem aqui da igreja, semana passada um jovem aqui da igreja me procurou, um menino de Deus que ajuda a gente aqui, que faz a obra conosco, e ele estava me falando, pastor, se eu não me engano, ele veio para a igreja, teve algum desencontro lá com uns amigos dele que queriam vir com ele, e ele disse que ele pegou um carro de aplicativo, pegou um Uber. E ele sentou, começou a conversar, e ele percebeu que o motorista deu abertura, ele começou a pregar, começou a falar. Mas ele chegou ali dentro do escritório para falar comigo, ele estava emocionado, ele falou, pastor, eu estava falando, mas não parecia eu que estava falando. Ele até disse, ele falou para mim, falou assim, pastor, o senhor já percebeu que eu tenho uma dificuldadezinha na fala. E ele tem ali uma coisa que é dele, ali uma coisa meio cognitiva ali, que às vezes hesita um pouquinho para falar, uma coisa dele. Mas ele disse, pastor, mas quando eu estava falando, eu falava sem dificuldade nenhuma. Eu expliquei para ele exatamente isso. Isso é a profecia. A gente acha que profetizar é, eis que o Senhor manda dizer, meu servo. O pessoal do meio evangélico tem isso. E por favor, não estou desdenhando nem zombando, tá? Por favor. Mas a verdade é que às vezes a profecia é uma coisa muito mais simples. A profecia é uma mãe falando com o filho. Amém? Mas falando a palavra de Deus. E aquele filho recebeu a mensagem da mãe, sabendo, é Deus que está falando
na boca da minha mãe. E eu não sei como que um dia ele encontrou Salomão, os dois conversaram, e o Salomão entendeu, olha, isso aí não é só conselho de mãe, isso é profecia, isso é palavra de Deus. Nós precisamos profetizar, amém? A igreja do Senhor Jesus precisa receber o poder do Espírito Santo. E uma vez recebido o poder do Espírito Santo, nós vamos receber os dons que o acompanham. 1 Coríntios 12:8 fala, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, os dons de curar, a operação das maravilhas, a profecia, amém? O dom de discernir os espíritos, a variedade das línguas, a interpretação das línguas. Pois bem, todas essas são manifestações do Espírito Santo, são dons do Espírito Santo. Mas de todos os dons, peça a Deus, Senhor, põe a tua palavra na minha boca, para eu não falar com as pessoas o que eu quero falar, mas para eu falar a palavra de Deus. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Que isso fique no seu coração, irmão. Eu tenho uma outra mensagem para dar para você rapidinho, que é a mensagem de hoje, do nosso propósito. Então vamos dar uma corridinha lá em Mateus. Vai ser rápido aqui, não vou demorar não. Marcos, perdão. Capítulo 8. Marcos, capítulo 8, irmãos. Nós estamos numa campanha no mês de março, cada dia falando sobre um dos milagres do Senhor Jesus. Eu dei um calendário para vocês, do dia 1 até o dia 2 de abril. Dia 2 de abril é quinta-feira que antecede a sexta-feira da paixão. E nesses 33 dias, cada dia eu listei ali um milagre e nós estamos falando. O de hoje está aqui, ó, Marcos 8, verso 22. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó, versículo 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Você quer receber o toque do Senhor hoje? Olha o que o Senhor Jesus fez. Versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Cuspindo-lhe nos olhos e impondo as mãos, perguntou se via alguma coisa. A nossa mensagem principal está aqui nesse versículo. Primeiro, levam o homem cego para o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus faz? Ele coloca a mão no homem e ora? Não. Primeiro, a Bíblia diz no versículo de número 23, que o Senhor Jesus tira ele da aldeia. Esse homem, ele é o cego de Betsaida. Olha o versículo 22, ó. 22, 8:22, põe lá para mim. E chegou a Betsaida. Então o Senhor Jesus chega em Betsaida, levam o cego, pedem para Jesus tocá-lo, mas antes do Senhor Jesus tocar nele, o Senhor Jesus tira ele da aldeia. Eu estava explicando para os irmãos hoje cedo. Imagina que você me trouxesse alguém. Pastor, eu trouxe aqui um amigo, trouxe alguém da minha família para o senhor orar. O senhor pode orar? Não, tudo bem, eu vou orar, mas primeiro vamos sair daqui. E eu pego a pessoa pela mão, igual o Senhor Jesus fez, e eu ando com ela até sair. Eu acho que sair de São José dos Campos aqui, eu não sei a comparação, não conheço Betsaida, eu precisava até ter olhado melhor isso. Mas imagina pegar alguém e tirar alguém de São José para orar. Sair andando daqui até a divisa ali de Jacareí ou Caçapava. Imagina o tempo que ia demorar. Mas não vamos tão longe. Vamos sair daqui da região central. Eu pego a pessoa pela mão, vamos sair do centro. E eu ando até chegar ali na Vila Diana, Vila Maria, amém? Os bairros aqui vizinhos. Eu vou andar até o Santana. Nada, dá uns 15, 20 minutos de caminhada, dá até mais, não dá, pessoal? Sim ou não? Imagina eu pegar uma pessoa e andar com ela meia hora só para poder colocar a mão e orar. Pastor, mas o senhor já está aqui. Por que o senhor não orou? A mesma pergunta poderia ser feita ao Senhor Jesus, mas havia um motivo. Aquele lugar, Betsaida, pessoal, era um lugar condenado. Mateus capítulo 11. Diz assim, ó. Versículo, capítulo 11. Versículo 20, rapidinho. Se você tiver dificuldade com a Bíblia, as referências estão ali nos monitores ali, ó. Mateus 11, 20 diz: então começou ele a lançar em rosto as cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim. Agora em voz alta vocês. Ai de ti, o quê? Betsaida. Para um minutinho, olhem para mim. O cego era da onde? O cego era da onde?
Aqui o Senhor Jesus está dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. O Senhor Jesus está pronunciando uma palavra de juízo. Alguém pode entender que ele estava pronunciando até uma palavra de maldição. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Por quê? Versículo de número 21. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em ti se operaram, em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso vos digo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Vamos continuar, 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje, porém vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Gente, essas 3 cidades foram 3 cidades que o Senhor Jesus condenou. O Senhor Jesus ali, ele operou a maior parte dos seus milagres. Quais foram os 3 lugares onde o Senhor Jesus mais fez milagres? Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Alguns acreditam até, pessoal, eu não posso afirmar a você, mas alguns acreditam que o Senhor Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Lá em Marcos 2, naquele milagre que 4 amigos pegam um paralítico e levam para Jesus, que ele sobe no telhado, o texto começa dizendo que o Senhor Jesus estava em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Se você perguntar assim, cadê o pastor Alex? Ele está em casa. Você vai entender que eu estou na minha casa. Bom, não sei se é isso. A questão é, o Senhor Jesus, naqueles lugares, ele mais operou milagres, mais curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou os mortos, pregou mensagens, irmãos, que, puxa, nós só vamos saber tudo lá no céu. Graças a Deus que nós temos o que nós precisamos aqui no Evangelho. Amém? Mas imagina o que aquele povo viu. Imagina o que aquele povo ouviu. E o Senhor Jesus diz que aquele povo não se arrependeu. Eu comentei de manhã, repito para vocês aqui, irmão. Você tem que tomar cuidado para não confundir uma vida religiosa com uma vida piedosa. A vida piedosa é a vida devotada a Deus, de obediência à palavra. Amém, pessoal? Não é apenas uma mudança exterior que é refletida em rituais que você pratica. Não. É uma mudança interior. Inclusive, um dia eu pesquisei, parece que a palavra arrependimento, do grego, ela é metanoia, que seria mudança de mente, né? Então, é uma mudança que acontece por dentro. Você se torna numa nova criatura. Não é uma mudança de religião, você se torna uma nova pessoa. Bom, isso não aconteceu com aquele povo. Eles viam o Senhor Jesus fazer as maravilhas, pregar as mensagens e continuavam na mesma vida, sem entender que diante deles estava o próprio Deus. Então, dia após dia, eles estavam gastando a misericórdia de Deus, perdendo a oportunidade que o Senhor os estava dando. Chegou, irmãos, o dia do juízo. E uma coisa que a igreja precisa entender, irmãos, é que o nosso Deus, ao mesmo tempo que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, Ele é justo. E na justiça de Deus, irmão, está incluída a ira de Deus. Romanos 1,18 diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus, olha que palavra forte, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Por quê? Versículo 9. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Em outras palavras, esses homens tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. Deixa eu mais um pouquinho, olha o versículo 9. Ó. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que esse versículo está dizendo? Que ninguém tem a desculpa de dizer, eu não acredito em Deus, porque eu nunca vi a Deus. Irmão, a criação, ela tem a assinatura de Deus. Um dia eu estava lendo um livro, e eu achei muito bacana o exemplo que o pregador deu. Ele disse que ele e um amigo, eles estavam andando num lugar, e era um lugar deserto. Eles estavam há horas no caminho, cansados, com fome, com sede,
e não viam uma casa. De repente, ao longe, eles avistaram uma cabana. Um amigo olhou para o outro e falou, rapaz, será que tem alguém? Vamos lá, estão com fome, querendo descansar. Chegaram, irmãos, e bateram palma, ninguém atendeu. Um dos dois foi, empurrou a porta e viu que a porta estava encostada, mas estava aberta. Quando abriu a casa estava toda arrumada. Inclusive tinha um fogão a lenha, tinha uma panela em cima do fogão. E quando eles colocaram a mão, viram que a casa ainda estava morna. Bom, quer dizer, porque a panela estava morna, ou seja, a casa estava bem cuidada, o mato do lado de fora estava parado, a panela ainda estava quente. O que um falou para o outro? Tem alguém morando nessa casa. O dono deve ter saído e já deve voltar. É melhor a gente esperar do lado de fora. Eles encontraram o morador, o dono? Não, mas tudo anunciava que alguém morava naquela casa. Ainda que alguém possa dizer, eu nunca vi a Deus, mas a Bíblia diz que o firmamento anuncia a obra da mão dele, irmão. Em tudo que a gente vê a mão de Deus. E aí os homens, na sua loucura, eles negam a Deus, negam o Senhor Jesus. Bom, irmão, o texto que a gente leu acabou de falar que a ira de Deus virá. Irmão, não provoque nunca a ira de Deus. Não resista o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo. É muito, muito forte isso que Deus está falando conosco. Esse povo dessas 3 cidades, irmão, teve oportunidade que ninguém mais teve. Jesus disse que se ele tivesse pregado em Sodoma, aquele povo teria se arrependido. Mas Cafarnaum, Corazim e Betsaida não se converteram, não se arrependeram. Por fim, ali passou a ser um lugar condenado. Quando Jesus entrou em Betsaida, trouxeram para ele o cego, pediram, toca nele. Jesus, eu toco, mas aqui não. Quando algo é condenado, acabou, irmão. Ali Deus não faz mais nada. Não adianta você pedir que Deus abençoe algo que ele condenou. Vocês estão entendendo a mensagem, pessoal? Não adianta você pedir que o Senhor toque em você se você está dentro de algo que ele desaprova, uma prática que ele desaprova. Eu falei de manhã, às vezes num relacionamento, apesar que namoro não é relacionamento, namoro é conhecer. Namoro não é para o rapaz e a moça se relacionarem, é para os dois se conhecerem. Mas às vezes a moça está num namoro que Deus já falou, sai fora. Caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu. Deus está falando para a moça, sai. É problema, é estranho, é filho estranho. Mas às vezes a moça está insistindo. Não, Deus, mas é o Zé. Eu tenho que casar com o Zé. Tem isso ou não tem? E se não for com o Zé, eu quero morrer. Não tem? E mal sabe ela, irmã, que depois ela vai sofrer tanto com o Zé. A mesma coisa o Zé. Às vezes é o Zé que está apaixonado pela Mariazinha. Ai, mas se não for pela Mariazinha, eu não sei. Eu acho que eu vou morrer. Para com isso, irmão. Deus tem coisa melhor para você. Na hora que você sair daquilo que Deus está condenando, Ele vai tocar em você e vai abrir seus olhos. Capítulo 8, nosso versículo. Perdão, eu estou em Mateus, tem que voltar para o Marcos. Capítulo 8, versículo 8, versículo 23. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impôs as mãos. O Senhor Jesus colocou a mão nele? Impôs a mão? Sim. Mas antes do Senhor tocar nele, a Bíblia diz que Jesus cuspiu nos olhos dele. E eu estava falando isso aqui hoje cedo também com a igreja. Pessoal, você quer o toque do Senhor? Quem quer que Jesus toque? Antes de Jesus tocar em você, primeiro você vai ter que receber o que sai da boca dele. E nem sempre, irmão, o que sai da boca dele é o que você esperava. Aqui, nesse caso específico, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus cuspiu nos olhos do homem. Irmão, isso, eu não sei como é que era naquela cultura. Mas hoje, se você se aproxima de alguém e essa pessoa cospe no seu rosto, é uma ofensa tremenda. Sim ou não? Irmão, tem dia que a palavra de Deus vai, de certa forma, ofender. Não é ofender você, mas ofender o seu ego, o seu orgulho. Ela vai botar o dedo lá onde está o seu pecado, o seu erro, a sua falha. Quem está entendendo, diga amém. Não vai ser gostoso não, não vai ser agradável não. Mas a mensagem é, se você quer o toque do Senhor, você tem que receber tudo que sai da boca dele. Não é só aquilo que é agradável, irmão.
A mensagem de Deus, ela não é aquele cardápio que você senta e você escolhe, eu quero comer isso, quero aquilo. Não. A palavra de Deus é aquela mesa que é posta e você tem que comer tudo. Lembra quando a gente era criança e os nossos pais falavam, tudo que está no prato é comida? Quem lembra disso? Você estava ali comendo só o bifinho? Não, tem que comer esse brote. Não gosto de brote, tem que comer. Quem aqui passou por isso? Sim ou não? E os nossos pais eram maravilhosos, né, irmão? Eles botavam a cinta assim do lado. Era um incentivo. Olha para o irmão e fala, era um incentivo. Sim ou não? E graças a Deus, isso nos fez crescer fortes, saudáveis. Diga aleluia. Eu não sei por que eu falo disso para vocês, irmãos. Você sabe que o meu pai só me bateu uma vez. O resto foi tentativa de suicídio, gente. Mas voltando aqui, pessoal. Voltando aqui para a seriedade da mensagem, irmão. Olha para mim. Os nossos pais faziam isso com a gente porque eles queriam o quê? O nosso mal? Não, irmão. Se você perguntar para o seu filho o que ele quer comer, irmão, eu tenho 3 pequenos em casa. Os 2 menorzinhos são praticamente bebês ainda. O do meio tem 3 anos. Irmão, o de 3 anos ele é muito seletivo. Se eu for deixar ele comer só o que ele quer, meu irmão, ele vai passar o dia comendo doce. Vai ser bala, é boiácia, é bala, é isso. É isso, irmão. Ele acorda de manhã. Não, a irmã falou refrigerante. Se tiver, irmão, de manhã ele abre a geladeira, eu quero esse. E como é que você vai explicar para ele que 7 horas da manhã não pode tomar refrigerante, que refrigerante é um negócio uma vez na vida? Como é que você explica? Vocês estão entendendo? Então tem hora, irmão, tem hora que como pai, eu preciso deixar o bichinho chorar. Eu quero, não vou dar. Mas por quê? Pelo bem dele, para a saúde dele. E aí tem dia, meu irmão, que ele vai ter que engolir uma coisa que ele não quer. Mas é para o bem dele, é para a saúde dele. Para você ser curado, tem dia que você vai ter que engolir o que você não quer. Você vai ter que aceitar. Pô, eu vou usar a expressão, é meio feia, mas vocês vão entender porque foi Jesus que fez. Tem dia que você vai ter que aceitar uma cusparada. O Senhor, não foi o que Jesus fez? Eu estou falando alguma coisa que não está na Bíblia? Jesus fez carinho no rosto dele? Jesus fez o quê? Cuspiu no olho dele. Pastor, que coisa pesada. Tem dia que a palavra meu irmão. E eu não estou nem falando da pregação. Todos nós aqui temos o nosso momento com Deus. Diz para mim se você, na sua intimidade com Deus, se o Espírito Santo não te repreende. Se tem dia que ele não puxa a tua orelha, não mostra que você está sendo um preguiçoso, que você está sendo mal. Sim ou não? Então olha para mim, irmão. Quando isso acontecer, não fique triste, não. Louve a Deus. O Senhor não está te maltratando, Ele está abrindo seus olhos. Não é só seus olhos, não. Aqui nós estamos no 8, né? No 7, Jesus fez um milagre parecido. Olha o 7, 31. E ele, tornando a sair do território de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, é o 7:31. Trouxeram um surdo que falava dificilmente e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. No cego, Jesus cuspiu nos olhos. Esse aqui foi na língua. Amém? Só que Jesus estava maltratando, o Senhor estava soltando a língua dele. Irmão, Deus quer soltar a sua língua. Acabei de falar para você aqui no começo da mensagem, Deus quer colocar profecia na tua boca. Mas primeiro, olha para mim, para você abrir a boca e sair a palavra de Deus, primeiro você tem que aceitar a palavra de Deus. Amém? Se ela não entrar em você, ela não vai sair de você. Amém? Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Para a palavra de Deus sair de você, primeiro ela tem que entrar em você. Amém, gente? O Senhor Jesus cuspiu. O homem falou e ouviu. O outro viu. E vai abençoar vocês aqui. Aí tem um outro entendimento depois, mas o nosso horário aqui já foi. Mas só para a gente terminar, o versículo 24 diz que ele levantou os olhos e diz que viu os homens como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. O Senhor teve que insistir com ele. Eu falo disso numa outra oportunidade. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, via ao longe distintamente a todos, e mandou para casa dizendo, não entres na aldeia. Da onde Deus tirou você, não volte para lá. Deus tirou você da idolatria, da prostituição, da maldade. Não volta para lá, não. Agora é vida nova. Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Fiquem de pé. Vamos entrar em oração. Deus vai nos abençoar bastante aqui, irmãos. Quem crê, diga glória a Deus.
Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Porque mesmo quando nós recebemos uma repreensão, aquela mensagem, aquela palavra, que talvez não era a mensagem que esperávamos receber, ela é palavra de salvação. Certa vez o Senhor Jesus disse à multidão que se eles não comessem da carne e não bebessem do seu sangue, eles não teriam parte com ele, não tinham a vida eterna. E os ouvintes disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? O Senhor Jesus ainda afirmou: se isso vos escandaliza, como seria então se vocês vissem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E a Bíblia diz que desde então muitos dos seus discípulos já não andavam com ele. Muitos voltaram atrás, foram embora. Mas os 12 permaneceram. Ainda que um deles fosse o traidor. Mas ali estavam aqueles que não queriam ir embora. E o Senhor Jesus disse: vocês também querem ir? E o nosso irmão Pedro fez essa declaração tão linda. Ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Obrigado, Jesus. A tua palavra é palavra de vida. Ela produz arrependimento. O arrependimento produz a salvação. E nós nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos erros. Suplicamos ao Senhor nesse momento que aonde temos falhado, pecado contra o Senhor, que agora o teu sangue venha nos limpar, nos purificar, tirar, ó Deus, de nós tudo que não é agradável a Ti. Tem alguém nesta manhã, talvez pela primeira vez, e essa pessoa está dizendo: Senhor, me limpa, me purifica com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro. Purifica-nos, ó Deus. Purifica-nos com o sangue de Jesus. Limpa-nos, lava-nos completamente. Receba aquele que está chegando hoje. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Aleluia. Tudo entregarei. Aleluias. Tudo entregarei. Sim, por ti. Sim, por ti, Jesus. Bendito. Tudo. Aleluias. Tudo entregarei. Cante isso para Ele. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus. Sim, por ti, Jesus. Bendito. Tudo deixa. Mais uma vez, igreja, entregue a sua vida, tudo entregue. Cante bem forte, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus. Sim, por ti, Jesus. Tudo deixarei, tudo deixarei. Erga sua mão direita para o céu e diga: Senhor, eu entrego a Ti toda a minha vida. Tu és o meu Salvador e o meu Senhor para sempre, por todos os meus dias. Purifica-me com Teu sangue, limpa, lava-me completamente, em nome do Senhor. E a igreja agradeça, diga graças a Deus. Obrigado, Senhor.
E agora, irmão, esta mão que você levantou, peça a Deus agora, diga: Senhor, abençoe a minha mão, coloque nela o teu poder, que vai destruir toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus. Coloque essa mão sobre a sua cabeça, na altura da sua testa, e o poder de Deus vai entrando agora, e vai passando nos ossos, na carne, no sangue. Ele entra mais profundo, ele vai na divisão das juntas, das medulas. O poder de Deus entra no mais profundo. Se necessário for, meu Deus, entra, meu Pai querido, no mais íntimo dessa pessoa, na alma, no espírito, mas também no corpo. Tem pessoas, meu Deus, que o problema dela, que a enfermidade dela, meu Deus, é de ordem cromossômica, molecular. Eu nem sei dizer, Pai. É um problema, meu Deus, tão profundo, que é quase que uma identidade. A pessoa nasceu com essa deformidade, essa deficiência, e não há na medicina uma cura, mas para o teu poder há. Que o teu poder toque agora. E aonde está o mal, aonde está aquilo que causa a dor, o sofrimento, a limitação, a debilidade, seja o que for, que esse mal saia agora. Pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo agora os demônios, os espíritos malignos, as dores, as moléstias, toda a mazela no meio deste povo. Eu ordeno que vá embora no nome de Jesus. Desapareçam agora todas as dores, todo o mal-estar. O poder de Deus está entrando agora para devolver a vista ao cego, a audição ao surdo, para curar os paralíticos. Seja curado em nome de Jesus. Desapareça do seu corpo essa mancha, essa ferida aberta, se fecha no nome de Jesus. Desapareça agora o nódulo, o mioma, o quisto. Desapareça o tumor cancerígeno, seja onde estiver, seja o câncer de pele, o câncer no pulmão, no intestino, na próstata deste homem, no útero dessa senhora. Eu digo agora, todo câncer, toda enfermidade, toda doença, vai embora no nome de Jesus. Eu te repreendo, espírito imundo, maligno. Eu dou a você a ordem, aonde você está escondido, saia daí agora. Sai com a tua dor, com a tua perturbação. O demônio que faz essa pessoa ver vultos, ouvir vozes, que faz a pessoa ter uma perturbação do sono. No meio da noite ela acorda, parece que tem alguma coisa sufocando, tirando o ar dela. É você, espírito maligno. Estremeça aonde você está escondido. O anjo do meu Deus já está indo até você agora, e você está sendo arrancado. Pode estremecer, pode manifestar amarrado. Até mesmo o demônio que foi mandado por obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, o feitiço que foi feito para amarrar a pessoa, para fazer a pessoa ficar perturbada, a pessoa que pensa no suicídio, tirar a própria vida, que pensa em sumir, largar tudo, sai em nome de Jesus. Toda loucura, toda crise de ansiedade, toda síndrome do pânico, toda perturbação na mente, nos sentimentos, aonde o mal estiver, nós dizemos saia. E agora é a hora da igreja entrar comigo na fé. Levanta a voz agora e você vai dizer com toda a fé, com toda a autoridade: diga, na minha vida não, mal, no meu corpo não, vai embora, sai no nome de Jesus, todo demônio. Vamos, aonde tiver um demônio escondido, ele vai estremecer. Vamos, toda obra de feitiçaria seja revelada agora. Manifesta aí, demônio, aonde você está escondido. Vamos, dá o teu grito de derrota agora. O fogo do meu Deus está queimando, você não aguenta. Sai, sai, todo mal, em nome de Jesus, saia. Saia do marido, da esposa, do pai, da mãe, do filho, todo mal. E a igreja com fé, com autoridade, diga: vai embora, mal. Saia, em nome de Jesus, todo mal, saia, não volte mais, para a glória de Deus. Erga as mãos, pode respirar fundo agora.
Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Receba a bênção agora, aleluia. E você pode dar glória a Deus, pode agradecer. Operando Ele, ninguém impedirá. Pai, obrigado. Nós te louvamos pela bênção. Nós cremos que o Senhor operou, trazendo paz à alma dessa pessoa e saúde ao corpo dela. E todos os que creem digam amém. E graças a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que Deus operou nesse lugar. Deixa eu perguntar, quem está bem depois da oração? Faz assim. E quem, quando chegou na igreja, não estava? Pastor, eu cheguei mal hoje. Estava com a dor, estava com mal-estar. E agora eu fiquei bem. Levanta a mão. Eu estou vendo bastante gente com a mão erguida. Você que levantou a mão, fica com a mão erguida. Vai lá para mim. Vamos pegar rapidinho aqui alguns testemunhos. Pastor, eu nunca mais estava vindo na igreja, porque tem uns 20 dias que o médico me passou para fazer umas fisioterapia e machucou minha coluna e eu fiquei ruim dentro de casa, que até meus filhos não me deixam mais só, dorme na minha casa, todo dia dorme um filho comigo, para mim não dormir só, porque eu não estava bem. E hoje eu vim pela graça, porque eu falei com o senhor domingo que eu vinha. E eu estava fazendo essa campanha do milagre. E a coluna estava ruim, irmã, travada. Estava ruim, mas eu melhorei da coluna. Mas meus filhos me levaram em vários médicos. Disseram, uma clínica geral me disse que é labirintite. Labirintite, então não era coluna, era labirintite. É. E agora, tá, irmã? Não, agora estou bem, graças Mas a senhora, a Deus. então Depois a senhora, cheguei aqui, estou bem. A senhora andava assim, dava tontura, dava... Tontura, o mundo rodava comigo. O mundo rodava com a senhora, irmã? Eu fui Deus levantar me livre. da cama, o mundo rodou assim, ó, se eu não segurasse na cabeceira da cama, eu tinha caído. E agora não está rodando mais não, irmã? Não. Vem cá, faz um favor, vem andando aqui assim, ó. Isso. Vem, olha que beleza. Tá sentindo tontura andando, não? Não, meu. Para aí um pouquinho. Isso. Olha rapidinho para um lado para o outro, assim, olha para o pessoal de um lado, o pessoal do outro lado. Cadê? Deu tontura? Não. Não? Não. Olha esse rapaz alto lá do lado da senhora, olha de cima a baixo assim, ó. Isso. Olha no pé dele, agora olha pro cabelo dele. Tô vendo, Deu tô tontura? vendo. Não. Oh, Jesus é lindo. Vamos aplaudir. Obrigado, irmã. Glória a Deus. Ó, a irmã arrancou o óculos ali, gente. Eu quero uma oração de minhas vistas, que eu tô quase cega das minhas vistas. Não, vem cá, deixa o pastor dar a benção aqui rapidinho. Vem cá, isso. Agora que ele começou a obra, ele já completou. Amém? A senhora crê? Deixa eu só dar a benção aqui para a senhora. Feche os olhos. Pai, o Senhor começou a boa obra, eu creio que o Senhor está concluindo. Eu dou a bênção para a tua serva e declaro ela completamente curada das vistas, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para o pastor, não põe o óculos ainda não. A senhora disse que estava quase cega, a senhora estava enxergando mal. Eu estava enxergando mal, meu filho me trazia no médico, ele parava o carro, eu perguntava aqui. Mas olha para mim agora, a senhora está me vendo bem? A senhora está vendo meu olho azul aqui? Tá, como é que tá? Não está vendo azul? Então não está vendo bem, estou brincando, irmã. Irmã, a senhora receba a bênção em nome de Jesus, tá bom? Volta para o lugar curado em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Deus é lindo, pessoal. Aleluia. Fala, irmã, senhora. Oi. Eu estava com a coluna, não estava podendo nem abaixar. Nem abaixar, irmã? Nem abaixar. E agora, para a honra e glória de Deus, eu estou curada. Jesus destravou. Caiu Jesus. R$200 no chão aí agora. Pega aí, irmã. Se eu Pega. pegar, mas, ó, Isso. eu não- Pega, irmã. Meu Deus do céu. É 200 conto. Isso, levanta. E, Glória doeu, a Deus. irmã? Doeu? Vem cá. Não. Doeu, não? Não, que a senhora foi rapidinho. Tem que ser mais... Isso, vai lá, de novo, vai. Baixa rapidinho. Deus está fazendo a obra. Vem aqui, Visto, vem cá que eu vou ajudar a senhora. Vem aqui na fé. Jesus, solta toda a coluna, as pernas da tua serva, cura-la completamente em nome de Jesus. A senhora estava ruim, não estava fazendo nada. Aquela dor foi embora. Então abaixa agora, vai lá, pega lá, vai lá no chão, vai. Ó, a senhora estava conseguindo fazer isso, irmã? Estava conseguindo fazer isso? Põe o microfone, irmão. Estava? Não. E agora? Agora eu estou Foi sem dor? sem dor. Ó, acabou de cair mais R$200. Hoje eu estou caindo dinheiro aqui, gente. Vai, pega lá. Olha, que beleza. Glória a Deus. Irmão, Jesus é bom. Vamos aplaudir o nosso Deus. Obrigado, irmã. Deus abençoe a senhora. Vai na fé. Amém? Quem mais? Mais alguém? Em nome de Jesus. Conta aí para Deus ser glorificado. Tem mais alguém hoje aqui, pessoal? Amém? Irmãos, tem uma chuva de bênçãos vindo para cá. Tem ou não tem? Amém ou não? Aplauda Jesus bem forte. Oh, glória. Nós damos... Cadê as palmas? Lá em cima, vai. Ele vem para mudar a nossa história.
Oh glória! Oh glória, nós damos Dá a volta da vitória. E vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva. Estou vendo uma chuva de... O Senhor vai usar, nosso Deus fará.